Se você não conhece ou não sabe, procure a letra no seu celular. Música fantástica. Eu quero conhecer Jesus. Fernandinho.
irmãos, vamos fazer uma oração aqui pela vida do pastor Maicon, que ele possa trazer aqui uma palavra abençoada para a gente nessa noite. Amém? Deixa eu já levantar aqui a câmera. O que você vai falar aqui, pastor? Aí. Agora tá bom. Vamos lá então, vamos orar, meus irmãos. Peço que você ore também na sua casa. Lembrando sempre para você que está aí acompanhando a live ao vivo, deixe o seu pedido de oração para que nós possamos orar por você ao final da live. Então, compartilhe conosco o seu pedido de oração. Se você não quer compartilhar, quiser conversar com alguém no particular, pode mandar também alguma mensagem, às vezes para o pastor Maicon, até mesmo aqui na página, você pode estar mandando uma mensagem para a gente, tá bom? Então, vamos fazer aqui então uma oração. Ok? Peço que você ore também em casa. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse louvor, Pai. Obrigado por essas músicas, Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, que esse louvor, Pai, não seja meramente músicas cantadas ao vento, mas que sejam cânticos para te engrandecer, Pai. Deus, peço que abençoe agora a vida do teu servo, Pai, o pastor Maicon. Que o Senhor esteja usando, capacitando, Deus, que esta live, Pai, possa ser uma live marcada por um grande avivamento naqueles que estão acompanhando, Deus, naqueles que estão vendo ao vivo e naqueles que verão depois, Pai. Senhor, peço que use ele, Deus, que ele possa falar com autoridade, Pai, que ele possa expressar o que a sua palavra nos diz, Deus, e que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para a compreensão, Pai. É o que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pastor, essa Bíblia aqui é sua? Eu usei ela. Sem problema. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo agora meditando na palavra de Deus. O texto que nós vamos falar agora é texto de Gênesis. E eu gostaria que nós falássemos sobre a vida de um personagem que é muito especial. Muitos de nós, eu particularmente tenho aprendido muitas lições com a vida de Abraão. Aqui no texto ainda é Abrão e nós vamos ler um pouco sobre a história dele. E um dos temas que tem vindo à minha mente nesses últimos tempos é o tema superação, porque eu comecei a fazer um balanço da minha vida até aqui e comecei a pensar em tantas coisas que eu já passei desde a minha infância, adolescência, o período que eu estive no seminário, os períodos que eu atravessei de pastorado nas igrejas que eu tive a oportunidade de pastorear. E aí, refletindo sobre tudo isso, a palavra que me vem ao coração é sempre essa, a palavra de superação. Eu até essa semana comecei a repensar num livro que eu estava escrevendo alguns anos atrás. Eu deixei ele lá, jogado lá no fundo do meu baú online, né, no meu drive, e eu comecei a pensar sobre voltar a escrevê-lo. E é interessante, o livro tinha um título inicialmente e hoje o título já está mudando, porque eu acredito que ele vai ajudar muitas pessoas com aquilo que eu pretendo tratar nele. E hoje eu quero falar sobre esse tema, superação. Superação nada mais é do que a capacidade que Deus nos dá de podermos experimentar uma experiência, experimentar uma situação de vida difícil e nós conseguimos passar por essa situação de uma forma melhor. Então nós temos essa capacidade dada por Deus de nos superar. O homem, o ser humano, ele é plenamente adaptável em toda e qualquer situação. Então Deus nos deu essa condição de nos adaptar para que a gente possa passar por essas situações de dificuldades, de tempestades, de problemas que nós atravessamos normalmente na vida, e Deus nos dá essa capacidade para poder superar. Então vamos para o texto bíblico. Deus chama Abraão e lhe faz promessas.
Então diz assim a palavra, Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Arão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passado dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Então, olha que coisa interessante. Quando a gente vai pesquisar a respeito da história de Abraão, no caso aqui ainda era Abrão, nós percebemos algumas situações. Primeiro, que Abrão era um homem de origem pagã. Ele ainda não conhecia a Deus como nós, que já conhecemos toda a história bíblica, conhecemos. Deus ainda estava trabalhando na vida dele, e Deus sabia que o grande sentimento do coração de Abraão era o fato de que ele queria ser pai. Ele já estava na casa dos seus 75 anos, e a sua esposa também já era idosa, e o fato é de que quando Deus aparece, se manifesta para Abraão, Deus então lhe faz algumas promessas. Só que antes de chegar às promessas, Deus começa a orientar a Abraão o que ele deveria fazer. E uma das coisas muito interessantes do texto é que Deus está falando para um homem pagão que ainda não conhecia plenamente, mas que quando ele se revela a Abraão, ele então, Abraão não questiona, Abraão não fica em dúvida, muito pelo contrário, ele ouve a voz de Deus e ele contempla aquilo que Deus estava falando para ele, e ele percebe atentamente quais eram as orientações de Deus. Uma das coisas muito importantes para nós, quando a gente pensa sobre superação, o que nós devemos fazer para superar as grandes crises que nós atravessamos, é o fato de que nós não podemos nos permitir cair em desespero. Nós não podemos permitir que os problemas sejam maiores do que a nossa lucidez. Às vezes nós nos deparamos com as situações e o fato é que a gente olha para aquela situação e a gente diz assim: está tudo acabado, 75 anos, um homem ser pai, isso é um absurdo. Na época de Abraão não existiam recursos como existem hoje, não existiam tratamentos médicos como existem hoje, não existiam tantas e tantas situações que nós podemos hoje recorrer, mas o que existia ali era o fato de que Deus estava presente naquela situação. Então, uma das coisas que a gente pode aprender com a vida de Abraão a respeito de superação é de que em todas as coisas Deus está guiando a história. Então guarda isso com você. Saiba que todas essas situações que nós enfrentamos, pandemia, desemprego, situações de enfermidades, de doença, todas essas coisas estão debaixo da autoridade e do controle e da soberania de Deus. Deus é grande e soberano, e Ele não é omisso diante das nossas necessidades.
O fato é que Deus observa a vida de Abrão, Deus olha para aquele homem, sabe quais eram os anseios da alma dele, sabe quais eram as dores que ele sentia no coração dele, mas ao mesmo tempo Deus esperava o momento certo para se manifestar a ele e para mostrar qual era o desejo, qual era a vontade dele. Então o fato é que nós precisamos olhar e entender que Deus é soberano, de que Deus está no controle, de que Deus está nos observando e mais ainda, não apenas nos observando, mas também nos conduzindo no meio das situações de adversidade. O fato é que quando ele percebe isso, o texto diz logo de cara, no primeiro versículo: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, se Deus é soberano, se Deus tem as suas promessas, se Deus conduz a vida da gente, mesmo em situações que nós não esperamos e não sabemos como lidar, em situações que parecem ser preocupantes e desesperadoras, Deus também nos dá um norte, Deus nos dá um caminho. E uma das coisas muito interessantes da história é que quando ele chama Abrão, ele diz para ele que a primeira coisa que ele deveria fazer era sair da casa do pai dele. Qual que é a questão? Mas ele tinha 75 anos, ele estava com a sua vida praticamente organizada. A estrutura familiar que ali estava lhe daria comodidade para continuar vivendo do jeito que ele estava vivendo. Então ele tinha tudo. É como um filho que tem mais ou menos uns 30 anos de idade, ele está morando ainda na casa dos pais, ele tem tudo, água, luz, telefone, e aí ele enrola uma moça para casar durante anos, e aí ele não quer casar porque ele não quer perder a mordomia. Talvez você diga, mas Abraão era uma situação diferente. Era diferente em alguns contextos, mas era igual na situação de estar acomodado. Então o fato é que Deus, ele primeiro nos tira da zona de conforto. Então, por uma situação de superação, você nunca vai tomar uma atitude diferente, você nunca vai mudar a sua rotina, você nunca vai ter atitudes que você não teria se você não passar por uma situação de crise. E se essa crise não vier, você nunca vai precisar se superar. É por isso que muita gente não cresce, muita gente não se desenvolve, muita gente não consegue ir além daquilo que ela está vivendo como expectativa, porque é muito cômodo se manter em situações que são favoráveis a nós. Eu me lembro no início do meu ministério, eu estava nos meus 5 primeiros anos como pastor auxiliar de uma igreja. Eu tinha uma vida estabilizada, tinha um ministério já tranquilo, organizado, mas numa noite eu estava de madrugada orando ao Senhor. Eu costumo levantar em média 3 horas da madrugada, e aí quando eu levanto esse horário, meu relógio biológico já é automático, e aí eu acordo, começo a andar pela casa e começo a orar. E aí no dia desses eu estava orando então, e eu me lembro até hoje, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu abri a Bíblia, li esse texto, e o primeiro versículo que me veio é: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu falei: Senhor, como assim? Não, você tem que sair daqui, e você vai ter que ir para um lugar que eu vou te mostrar. E eu comecei a orar e falar: Senhor, para onde eu vou? E aí conversei com os pastores, que eram os pastores da igreja na época, e disse: irmãos, Deus tocou no meu coração, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para um outro lugar que eu não faço a menor ideia onde é. E aí um dos pastores me virou e disse assim: você é maluco, rapaz, você está doido? Isso aí não é coisa da sua cabeça, não? Falei: não, Deus falou comigo através da sua palavra, de que eu tinha que sair da zona de conforto e de que eu tinha que ir para lugares que eu não imaginava que eu iria. Então eu me lembro que eu fui procurar por igrejas para ser pastor no Mato Grosso do Sul, para ser pastor em Curitiba, para ser pastor em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e aí meu coração e minha mente começou a ficar confuso e eu não sabia o que fazer. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, até que Deus me mostrou exatamente para onde eu ia. Eu saí daqui de São Paulo, fui para uma igreja numa cidade pequenininha, no interior do Espírito Santo. Quando eu cheguei naquela cidade, preguei naquela igreja, o meu coração se acalmou e Deus disse claramente: é aqui que eu quero que você fique. Quando eu disse isso,
quando Deus falou isso comigo no meu coração, e eu falei: Senhor, que maluquice é essa? Isso aqui parece o Velho Oeste, cidade pequena, não tem nada acontecendo aqui, como é que eu vou fazer? Eu não fazia ideia do que eu deveria fazer. E Deus então me mostrou, e no tempo que eu fiquei lá, Deus me usou através da graça dele e da misericórdia dele, como ele quis. Então muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos romper com algumas coisas que nós amamos, que nós queremos manter, nós precisamos superar essas situações adversas e nós precisamos fazer aquilo que Deus nos mandou. Abraão, quando recebeu a ordem de Deus, ele então entendeu que ele deveria superar todas aquelas situações que ele saberia que ele enfrentaria. O texto diz aqui ainda, no versículo 2, quando Deus te dá um chamado, a segunda coisa que Ele te dá é que Ele dá para você uma promessa de bênção. Deus chamou Abraão para que ele saísse da sua zona de conforto, mas Deus também lhe deu uma grande promessa do que viria a acontecer a ele, e que era um desejo do coração e da vida dele. Uma coisa que eu quero te perguntar nessa hora: você está disposto a fazer um sacrifício por aquilo que Deus manda você fazer? Você está disposto a pagar um preço de sair de uma zona de conforto e tomar uma atitude que você jamais tomaria em uma situação de confortabilidade? O que eu quero dizer para você é que nós devemos viver pela fé, e para viver pela fé nós precisamos tomar atitudes pela fé. O fato aqui é que Abraão, ele não duvidou de Deus, ele não titubeou, ele não questionou. Quando ele ouviu aquilo que Deus estava falando para ele simplesmente obedeceu. Versículo 4 diz assim: Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão fez exatamente como Deus ordenou. Uma questão que eu quero te dizer: você está pronto para ouvir a voz de Deus? Você está pronto para obedecer? Você está pronto para pagar um alto preço para andar dentro da vontade, do centro da vontade de Deus? O que eu quero dizer para você é que eu muitas vezes me questiono se o que eu tenho feito é exatamente aquilo que Deus quer. Então muitas vezes eu coloco as coisas diante de Deus e eu digo: Senhor, é isso que o Senhor quer? Quando eu me percebo acomodado, quando eu me percebo tranquilo, quando eu acho que as coisas estão muito fáceis, eu começo a ficar preocupado. Porque eu acredito que Deus não chamou nenhum de nós para viver na zona de conforto. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessa pandemia, nesse momento de reclusão, de isolamento social, é de que nós precisamos gastar muito mais tempo com Deus do que o que nós vínhamos gastando outrora. Nós precisamos de muito mais intimidade e uma vida de um relacionamento profundo com Deus do que de fato a superficialidade que nós vivemos em outras situações. Quanto mais confortável você está, mais superficial você fica com Deus. Quanto mais estável a sua vida é, menos você é dependente de Deus. Quanto mais você acha que você é dono de si, você se esquece que o verdadeiro dono da sua vida é Jesus Cristo. O que eu estou dizendo para você aqui nessa palavra é que Deus quer de nós atitudes que sejam surpreendentes, atitudes que sejam de superação. Não use o seu tempo para reclamar, não use o seu tempo para blasfemar, para dizer que Deus se esqueceu ou que Deus não está fazendo nada. Use o seu tempo para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Olha o que diz aqui o texto, versículo 3: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma coisa muito importante para dizer é que todo desafio, todo plano e propósito de Deus que é feito para nossa superação, ele é feito para me abençoar, abençoar você, a sua família, a sua casa, a sua vida, as pessoas que Deus colocou no seu caminho, mas é também para abençoar muitas outras pessoas.
Deus, Ele é um Deus que Ele não atende orações egoístas. Deus nunca faz algo exclusivamente só para você. Tudo que Deus faz, Ele faz transbordar de uma forma tão grande, que Ele alimenta outras vidas, abençoa outras famílias. Ou seja, Ele está dizendo para Abraão: eu vou te dar uma descendência numerosa, mas eu vou fazer através de você uma grande nação. Ou seja, vou abençoar gerações e mais gerações. Mas Ele ainda diz: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Sabe o que significa isso? Que nós precisamos pedir a Deus aquilo que Ele pode não dar exclusivamente para mim ou para você, mas para aquilo que Ele pode colocar na minha mão e nas suas mãos como capacitação para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Uma das coisas que eu sempre oro é: Senhor, eu não preciso de fama, eu não preciso de um nome reconhecido, o que eu preciso é de um ministério que abençoe vidas. Eu nunca quis ficar rico ou famoso, nunca quis ser alguém notado, alguém que as pessoas ficam lá e aplaudem, porque eu nunca me preocupei com isso, porque eu acredito que o meu objetivo, o meu ministério é fazer com que abençoe a vida de outras pessoas. Meu irmão, não tem um problema nenhum se você acha que a sua vida, o seu plano, o seu propósito é algo que você quer que satisfaça o seu ego. Irmão, muitos de nós queremos, mas uma das coisas que são muito importantes é que aquilo que é feito só para você nunca é bom o suficiente para você. Quer um exemplo? Quando você não tem um carro, você tem o sonho de ter um carro. Todo rapaz, quando faz 18 anos, tem vontade de ter um carro. Pelo menos a grande maioria dos que eu conheço, não é? E aí o que acontece? Aí você pensa: eu quero um carro. E aí você vê um carro na rua e você fala: eu queria um carro daquele para mim. E eu me lembro quando eu queria um carro, eu ficava: Senhor, serve um Fusca, que mesmo que tiver aquele escapamento estourando, mas se tiver andando, tá valendo. E a gente é assim: Senhor, tá valendo, pode ser o Fusca mesmo. O que a gente faz? Quando a gente consegue comprar, a gente começa a usar o carro. Pode ser um Fusca, um Gol, seja lá o que for, uma Ferrari, não sei qual que é a sua realidade, mas você comprou aquele carro, você começou a andar com aquele carro, 6 meses depois você já está dizendo: esse carro não está bom, acho melhor trocar. Sabe por quê? Aquilo que você compra pensando em satisfazer só o seu ego, nunca vai ser suficiente para você. Se Abraão sempre quisesse algo exclusivamente para ele, Deus nunca lhe daria. Quando ele queria um filho, não era fruto de um egoísmo, mas era fruto de um sentimento de que algo lhe faltava e de que ele queria, através da sua geração, ser bênção nas mãos de Deus. E foi. Meus irmãos, nós precisamos saber pedir. Sabe por que Deus muitas vezes não atende a oração do jeito que a gente quer? Porque a gente pede mal. É isso que o próprio Senhor diz para nós na sua palavra. Muitas vezes você pede mal, pede algo, mas peça algo que Deus possa fazer superabundar através de você. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você fala assim: ah, meu Deus, eu queria tanto um emprego para ganhar melhor, porque esse emprego que eu estou trabalhando, eu estou ganhando um salário muito baixo. Vou te falar uma coisa: se você é dizimista hoje, ganhando pouco, pode ter certeza que Deus vai honrar você. Ah, mas você está falando de barganha. Não estou falando de barganha com Deus. Eu estou falando o seguinte: muitas vezes você quer muito, porque você quer satisfazer o ego do teu coração. Você não quer ser bênção. Sabe o que você quer? Você só quer ganhar mais dinheiro. Quer ganhar mais dinheiro para satisfazer o seu ego. Uma das coisas que eu aprendi no meu ministério: ter irmãos que Deus abençoa, mas abençoa muito, muito mais financeiramente. Sabe por quê? O coração dessas pessoas é generoso, eles ajudam muitas pessoas, mesmo tendo pouco, eles dividem, e quando eles conseguem ter mais, eles abençoam a vida de outras pessoas.
Conheci pessoas que eram extremamente bem-sucedidas, mas eram pessoas que investiam na obra missionária, eram pessoas que investiam na igreja local, eram pessoas que abençoavam seus obreiros, os seus pastores, eram pessoas que eram grandes instrumentos da graça de Deus. Abraão, Deus chamou a ele não para ter um único filho, mas para ter uma geração, e gerações, e muitas outras gerações. Sabe por quê? Porque ele não tinha um coração egoísta, ele tinha um coração generoso para com Deus e obediente, e quando ele ouviu a voz de Deus, ele simplesmente obedeceu. O que eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: você quer superar as suas dores, você quer superar os seus fracassos, você quer superar as situações difíceis da sua vida? Então, meu irmão, seja alguém como Abraão. Creia de todo o coração, creia de toda a alma, creia de toda a força, mas peça de você um grande instrumento da glória dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está falando com você aí. Saiba que aquilo que Deus tem como plano para a nossa vida é muito maior do que o que a gente pede. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, o seu poder que opera em nós. Sabe o que significa isso? Fazer infinitamente mais do que você está orando hoje e pedindo hoje, conforme o poder dele. Quando o poder dele operar através da sua vida, irmão. Você quer bênção? Você quer coisa boa para a tua vida? Mas aquilo que você quer para a tua vida tem que servir para abençoar também outras pessoas. Deus faz pessoas generosas superarem as situações mais difíceis, para que elas sejam instrumentos da graça de Deus na vida de outras pessoas. Eu tenho um coração tão agradecido a Deus, porque Deus é maravilhoso e sempre levanta pessoas generosas para abençoar a vida de pessoas que precisam. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus nunca dá a medida na mão de alguém que de uma maneira desproporcional ou de uma maneira que não seja a bênção. Deus sempre derrama a bênção sobre nós, para que nós possamos usar esses recursos para abençoar a vida de outras pessoas. Você quer superar os seus problemas? Saiba que Deus pode te fazer superar os seus traumas, as suas dores, as suas angústias, os seus medos, mas Ele pode fazer isso através de um pedido que não seja egoísta e autocentrado somente em si mesmo, mas de algo que seja para a glória dele. Você está preparado para viver para a glória de Deus? Então faça isso. Eu vou orar com você nessa hora. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar juntos. Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra que nós acabamos de ouvir, que ela seja estímulo para os nossos dias difíceis de hoje, e que ela sirva de graça e de misericórdia para os momentos que nós estamos enfrentando, colocando, ó Deus, sobre nós o alívio sobre todas essas situações, ó Pai. Eu te peço, Senhor, derrame graça sobre a vida dos teus servos que aqui estão ouvindo essa live, que eles sejam abençoados por ti, Senhor, grandemente. É o que eu oro, o que eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos...
oração? Meus irmãos, vamos fazer aqui uma última oração para a gente encerrar aqui a nossa live. Uma oração agora pelos pedidos de forma geral, os pedidos que foram colocados aqui na nossa live, nos comentários, né? Lembrando que você pode estar orando por esses pedidos após a nossa live, você pode entrar, ver nos comentários e orar pela vida de cada irmão, orar por cada pedido. Como eu falei, se você não quiser compartilhar o seu pedido, mas quiser conversar com alguém, nos chame no chat, manda uma mensagem, pede o telefone, o WhatsApp do pastor, o WhatsApp, até o meu WhatsApp pode pegar também, para que nós possamos estar conversando com você, orando, tudo bem? Então eu vou fazer aqui uma oração, ore também na sua casa pelos pedidos. Vamos lá? Senhor Deus, amado Pai, obrigado Senhor, obrigado por essa palavra, Pai, essa palavra que nos desafia, Deus, a confiarmos em Ti, Deus, essa palavra que nos desafia, Pai, a sair do nosso conforto, Pai, a sairmos da nossa mesmice, Deus. Senhor, que nós possamos sair da nossa parentela, Pai, possamos sair das paredes da igreja, Deus, possamos sair das situações de conforto na nossa fé, Pai, mas que possamos ter o Senhor como alvo, Deus, e caminhar para Ti, Pai. Passamos por tribulações, passamos por dificuldades, por adversidades, mas que nós possamos ter a certeza e a fé que o Senhor é soberano, que o Senhor nos ama e que o Senhor nos guarda, Pai. Senhor, como nós lemos hoje antes da palavra, Deus, o Senhor chama as estrelas pelo nome, Pai, quanto mais a nós, Deus, seus filhos, Pai. Então, Senhor, nos dê conforto, Pai, nos dê fé, Deus, e que nós possamos caminhar, Pai, conforme a Tua palavra. Senhor, peço também, Pai, pelos pedidos que foram entregues aqui, Deus, pelos pedidos que foram feitos aqui na nossa live, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Deus. O Senhor sabe o que cada família está passando, o que cada pessoa está sofrendo, Deus. O Senhor sabe se é questão de enfermidade, se é questão de saúde, se é questão financeira, Pai. Se é algum familiar que está com algum problema, enfim, o Senhor é o Deus soberano, Pai. Então eu peço, Deus, que conforte o nosso coração, Pai, e venha colocar a Sua mão sobre nós, Deus. Essas pessoas, Pai, que fizeram pedidos, que o Senhor possa estar amparando, Deus, e acalmando o coração, Pai. Que eles possam ter a certeza que o Senhor está com ele, Deus, e que seja o que estiver acontecendo, o Senhor é quem está no controle e o Senhor nos ama, Deus. Então, Pai, afasta de nós a ansiedade, afasta de nós o pecado, afasta de nós a falta de fé, Pai, e que possamos olhar para a cruz e entender o seu sacrifício e termos esperança que o Senhor voltará e que já não haverá mais dor, nem pranto, nem nenhuma coisa ruim ou triste desse mundo, Deus. É isso que eu te peço, Pai, em nome de... Amém. Amém. Vamos encerrar nossa live. Meus irmãos, estamos aqui a nossa live. Muito obrigado a você que acompanhou. Peço que compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, mande aí, compartilha no seu feed, deixa o seu joinha, o seu amei, né? Um monte de coisinha legal, que é importante pra gente, né? Como a gente não tá aqui com as pessoas, a gente fica meio triste, às vezes não tá vendo vocês, então é muito importante você interagir com a gente através da tecnologia, comentando, compartilhando, deixando seu like, que é muito importante, tá bom? Vou encerrar aqui a live. Pastor, quer falar mais alguma coisa? Não? Então eu estou aqui encerrando, meus irmãos. Que Deus vos abençoe e tenham aí um ótimo final de noite.